A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo em ordem com vocês? Mais uma vez nós estamos reunidos aqui, né? Na nossa live de sexta-feira, que a gente carinhosamente está intitulando como Papo de Crente. E a gente está reunido aqui mais uma vez, toda sexta-feira, às 21 horas, com os assuntos realmente que vai trazer elucidação, vai trazer esclarecimento. E hoje não vai ser diferente. Hoje o nosso tema vai ser modernidade versus espiritualidade. O quanto que todo esse movimento que a gente vê, toda essa tecnologia que a gente está vivendo aí agora, nesse momento de pandemia, o quanto que isso tudo pode contribuir positiva ou negativamente com a espiritualidade da igreja. E eu queria bater esse papo hoje com o pastor Melvaí, e antes de qualquer coisa nós vamos orar, vamos falar com Deus e daqui a pouquinho a gente passa para os irmãos como é que vai ser a dinâmica dessa live. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti no Teu altar, Senhor. Pai, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser discutido, Senhor, no campo das ideias, mediante a Tua palavra, Senhor, em linha, em concordância com a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma as nossas vidas, toma a vida da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Já te peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Pai, em nome de Jesus Cristo, fica conosco, Pai. É para a honra e glória do Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí com os irmãos? Os irmãos já entrando. Glória a Deus. Os irmãos, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter um tema, e esse tema já foi falado, que é modernidade versus espiritualidade. E a gente vai estar conversando em 3 blocos, né? São 3 perguntas que a gente vai estar trabalhando. E no meio dessas perguntas a gente vai estar discutindo com o pastor Melvaí. E aí, para a gente ganhar tempo, irmãos, e para mim também não pegar ninguém de surpresa, você tem um recurso aí de solicitar a participação. Então, se você sentir que você quer participar naquela pergunta ou naquele bloco de algum ponto, você vai ter aí 2 minutos, para você colocar o seu ponto, para você fazer uma pergunta, para você trazer alguma coisa para a nossa conversa, para o nosso papo de crente. Tá bom? Então, se você quiser participar, a pergunta, o tema que eu e o pastor Melvaí vamos estar tratando, se você quiser participar, na hora você já manda o convite, ele vai ficar registrado aqui, e na hora que a gente for chamar para participação, nós vamos chamar esses irmãos. Se não tiver ninguém, eu vou sortear um irmão para participar, e aí esse irmão vai ter 2 minutos para estar conversando com a gente, 2 a 3 minutos, para falar um pouquinho do que ele acha e para trazer uma pergunta, né? Aproveita agora esse momento, usa esse aviãozinho que está aí embaixo e começa a convidar as pessoas, porque esse tema ele é importante e eu não vou perder mais tempo, eu já vou convidar o pastor Melvaí para estar comigo aqui. Aleluia! Deus, eu já estou chamando o pastor Melvaí já para entrar com a gente aqui. Então aproveita, meu irmão, chama o seu vizinho, chama o seu colega, chama o seu irmão de igreja. Algo importante para a sua vida. E não, meu irmão, participe, né? O pastor Melvaí está tentando lá entrar a conexão, né? Acho que deve ter tido algum problema lá, eu vou chamar ele de novo. Então, se você quiser participar, né? Se você quiser participar da live, se você quer fazer uma pergunta, se você quer fazer uma colocação, você manda um aviãozinho aí, manda uma solicitação de participação. Amém? Pastor Melvaí, está demorando aí para entrar, pastor? Enquanto o pastor está tentando entrar lá, eu quero ler um texto que vai basear toda a nossa conversa, toda a nossa live, e eu quero trazer para vocês algo de especial. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Dá um sinal aí. Amém, pastor Esterley, glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar como texto base dessa conversa exatamente o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículos de número 21 a 23. Vamos estar lendo aqui João, capítulo 4,
versículo 21, 22 e 23, onde nós lemos assim: Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem e que neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais ao que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos justos. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E mais um texto que eu quero deixar, já para a nossa reflexão, também está registrado aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 19 e 20, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos chamar o pastor Melvaí, que agora já deve estar apostos aí. Pastor Melvaí, estamos todos aguardando para a gente começar a conversar. Aleluia! Glória a Deus, pastor Melvaí. Já online. Já online, pastor. Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Não sei se o senhor já ouviu algumas coisas que eu já pude colocar, já para a gente antecipar. Sim. Eu estava ouvindo sim, pastor. Amém. E eu estava falando justamente que a gente vai estar convidando alguns irmãos, e naquele bloco que a gente vai dividir praticamente, vamos tentar, dividir em 3 blocos, e dentro daquele bloco, se o irmão quiser participar, ele manda o convitezinho, ele manda a solicitação e a gente chama, e ali aquele irmão vai ter 2, 3 minutos para colocar sua pergunta, para colocar alguma coisa, e depois a gente volta para estar conversando sobre aquilo que o irmão falou. Amém? Glória a Deus. Como é que está o senhor? Está tudo bem? Como é que foi o feriado hoje? Rapaz, foi rala total. Tá tudo bem, graças a Deus. É bênção de Deus, né? Aproveitou para trabalhar. Foi bem, graças a Deus. Rapaz. Mas isso é bom, é bênção de Deus, né? Sim. Glória a Deus. Irmãos, aproveita aí agora, você que está entrando aí, já vai chamando outras pessoas, né? Pastora Renata, pastor Neto, pastor Esterlei, todos que vocês estão aí na live, já vai convidando outras pessoas, porque a hora vai se passando. E o tema de hoje, pastor Melvaí, apenas para a gente resgatar, é justamente modernidade versus a espiritualidade, né? A gente tem visto hoje, né, na sociedade como um todo, a modernidade, ela tem entrado dentro de várias áreas sociais, né? Modernidade, quando eu falo, é tecnologia, né? Tudo que envolve uma atualização de tudo aquilo que a gente já viveu no passado e que agora as coisas mudaram, né? Então, quando a gente vai, inclusive, para dentro da igreja, a gente vê essa modernidade entrando, né? Novos equipamentos, novos instrumentos. Hoje tem luzes e tal, tem vários tipos de recursos dentro da igreja, né? Durante a mensagem e tudo. Então, isso tudo tem contribuído, né? Na opinião de alguns e na opinião de outros, tem causado algum tipo de confusão e tudo, mas esse não é o tema da nossa live. O tema da nossa live é, quando eu entro nessa questão de modernidade, e aí vem nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão todas paradas, isoladas, a tecnologia ela vem nos ajudar, como é hoje, tá vendo? Quem imaginaria hoje, uma sexta-feira, feriado, né? A gente está aí com algumas pessoas já entrando e conversando de um tema, isso através da tecnologia. Mas a tecnologia, nesse momento, ela está contribuindo. Agora, ela traz um ponto que já é o primeiro bloco dessa pergunta, né? Essa pergunta já traz o primeiro bloco do questionamento, essa distância entre as pessoas, né? Essa falta desse calor, dessa comunhão, ele pode esfriar a nossa alma, porque nossa alma, eu estou falando dos sentimentos, das emoções, do centro das nossas emoções, exatamente nesse momento em que a gente estava tão acostumado a estar junto e agora a gente está longe.
essa distância, essa falta de calor pode esfriar a nossa alma, pastor Melvaí? Pastor Jorge, entendendo assim o momento, né? Nós estamos diante de uma situação que eu vou dizer que não teve ainda na história de tal envergadura. Diante disso, o que eu faço a leitura da seguinte forma, que hoje essa ferramenta que nós estamos aqui compartilhando aí com mais de 20 pessoas, e que provavelmente vai chegar, a gente sabe que o pico disso vai a muito mais, e a gente sabe que um instrumento desse é uma grande ferramenta. Agora, a questão do calor, né, que eu acredito a pergunta está mais direcionada aqui, eu penso que por uma circunstância, é o que temos por agora. Eu acredito que por termos exatamente isso, imagina se nós não tivéssemos esse canal de comunicação com os irmãos e pudéssemos interagir como nós vamos interagir. Alguns irmãos provavelmente vão ter perguntas, vão querer participar. E isso é muito bom, gostei da dinâmica. Fico pensando que a ausência de canais como este poderia nos deixar ainda mais isolados. A questão é, por uma necessidade, estamos isolados. Mas a questão do esfriamento, eu penso que todo ser humano, ele não consegue, por mais que a gente interaja aqui pela internet, por mais que nós tenhamos nesse momento, eu diria que essa é uma ferramenta a ser usada em qualquer situação. Mas em relação ao calor, pastor Jorge, nós sabemos que como seres humanos nós precisamos interagir e a ideia de comunidade da fé no nosso tema aqui, ou qualquer outra comunidade, ou qualquer outro vínculo humano, que seja uma aldeia lá no meio da mata amazônica, nós sabemos que nenhum índio isolado pode sobreviver numa mata daquela, assim como numa cidade ninguém consegue viver isolado dentro de um quarto. Agora, isso pode esfriar. Eu acredito que algumas pessoas estão sentindo isso. Eu acredito que algumas pessoas podem estar vivendo esse sentimento. Nós tivemos a reunião passada e a gente percebe que mesmo a questão de alguns irmãos indo, aquele receio do toque, o receio nem só receio, né? Porque senão seria apenas um fator em nós, mas é uma questão de saúde pública e de orientação para que assim possa ser vigente o culto. Nós sentimos isso. Eu não sei quantos perceberam que estão aí na live e que sentiram aquela vontade, moço, de dar um abraço no irmão, de falar de mais perto. E faz parte da nossa relação. E faz parte da nossa relação como seres humanos. Agora, dentro da comunidade da fé, pastor Jorge, isso tem um peso muito, muito forte, né? Então, eu penso que é um tempo de passar e não viver. Porque se a pessoa optar em viver isolada, a gente sabe, a história revela isso, a ciência fala sobre isso, ninguém vive só. Então, o calor humano nos faz sentir as pessoas mais próximas, a vibração do coração a gente consegue perceber, o brilho no olhar. É diferente quando a gente está junto. Não, é verdade. E eu até acredito, pastor, numa oportunidade dessas que eu pude estar pregando, acho que foi numa segunda-feira, não me lembro agora, que existe também aquela situação, Deus não faz nada sem um propósito, né? Não estou dizendo que a doença seja o propósito, não é isso. Mas a Bíblia tem vários exemplos de situações que Deus transformou a maldição em bênção, né? Pegando esse contexto, fazendo essa ponte para o que está acontecendo hoje, esse esfriamento, talvez, quando isso tudo passar, que nem o senhor falou, talvez esse calor, esse afago, esse abraço, que até então, entenda o que eu vou falar, que até então, para alguns irmãos, passava desapercebido, né? Às vezes alguns irmãos até, né? Não, hoje eu não quero abraçar, hoje eu não quero apertar a mão, hoje eu quero ficar... Depois que isso tudo passar, que hoje todos nós estamos sentindo falta disso agora, porque tem um ditado no mundo que ele é verdadeiro, alguns ditados do mundo são verdadeiros, né? Você só sente falta de uma coisa quando você perde. Então, a comunhão em si, que às vezes nós não dávamos
a devida importância a ela. Ah, hoje é culto de terça, não, hoje eu não vou. Ah, hoje é culto de domingo, escola dominical, não vou. E agora a gente está todo esse tempo sem ir, sem estar com a comunhão, a gente percebe a falta que isso faz. A falta, a necessidade que isso faz para nós como comunhão. Eu entendo, exatamente como o senhor falou, que isso é um momento, é uma passagem, e que toda passagem, ela traz um ensinamento para a nossa vida. Né? Existem alguns irmãos, sim, né? Tivemos a oportunidade de dar lá no domingo, que mesmo presentes, estávamos isolados, né? Estávamos separados por uma recomendação médica. Estávamos ali e eu sentia que alguns irmãos tinham até o desejo de abraçar e tudo, mas estavam impedidos. E isso, em algum momento, afetou até mesmo a condição dele de adorador. Porque é na comunhão, é ali naquele contagio do Espírito Santo, é que às vezes a pessoa que traz tantas coisas dentro da cabeça dela, tantos martírios, tanta informação, tanta coisa negativa, que é o momento, né, pastor, quando você chega na igreja, que você encontra um irmão, que ele dá um abraço, aquilo ali parece que já funciona como um energizante, ele funciona como um neutralizador de coisas ruins, não é isso, pastor? É sim, pastor Jorge, eu acredito que as nossas relações, as relações humanas, o toque, o ouvir a voz, o estar junto, o abraçar, tudo isso faz parte de um contexto de que traz essa empatia, essa correspondência do ser humano. Então, dentro disso, nós vamos aprender, sim. O senhor tocou num ponto interessante, é de que quando tudo isso passar, algumas coisas passarão a ter valor, e não só na nossa comunhão como os irmãos, mas nas famílias, em todos os lugares, vão passar por reflexões muito sérias, né? E agora a gente percebe o quanto que aquele café da manhã, da escola bíblica, estar junto com os irmãos, aquilo tem um valor, pastor, um peso, tem uma importância muito grande para os nossos relacionamentos, para o nosso crescimento, aproximação. Porque quando você está limitado em situações como essa, o feedback não é o mesmo. A distância acaba fazendo com que não haja um feedback da medida que seria isso presencial. A pessoa te dá respostas, você ouvir aquela pessoa. Exatamente. Tem um clima, né? Exato. E eu já quero, já passamos o primeiro bloco aqui, que já deu 15 minutos. Eu já quero chamar alguém para participar. Será que alguém já colocou algum convite aqui, pastor? Alguém que queira participar aí, meu irmão? Manda agora o seu convite. Alguém que queira participar aí, alguém? Manda aí um sinal de vida. Coloca aqui no comentário, pastor, eu quero participar. Coloca aí, que a gente vai estar chamando você agora. Você tem 1 minuto para entrar. Aleluia! Sem dúvida, a pastora Maria do Carmo colocando aqui, olha, sem dúvidas, aquilo que não dávamos a importância devida passa a ter, sem dúvida nenhuma. Né? Então, enquanto os irmãos ainda estão meio ainda preocupados, né, pastor? Que vai entrar ou não. Enquanto eles vão formulando aí as perguntas, eu também percebi uma coisa. O nosso tema está relacionado à fé, à igreja. Mas lembrando de que a fé, a igreja, é dentro do nosso lar, é dentro da nossa casa, é da onde se starta todas as demais atividades nossas seculares e as da fé, eu fico pensando que em algum ponto o calor que foi esfriado nas nossas reuniões externas na comunidade da fé teve muito de acréscimo nas relações dentro de casa. Sim. A gente sabe de relatos de pessoas que nunca paravam para também perceber a importância do que eles tinham dentro das suas casas. E que agora, porque estão em regime de quarentena, descobriram o filho, descobriram a esposa, descobriram até o cachorro, moço. Então, são questões que as pessoas vão aprendendo de que em todos os relacionamentos
eles têm o seu valor. Alguns, pastor, tinham perdido a importância da família, dos filhos, da esposa, de estar junto, de serem recíprocos, e que agora estão se redescobrindo dentro das suas casas. Assim como agora estão percebendo também o distanciamento da comunidade da fé. É um ponto de vista meu também. Não, é verdade. Ó, pastor, tem uma pergunta aqui vindo do Tyson. Eu quero saber como vai funcionar quando for proibido os cristãos de adorar juntos. Eu quero saber como que vai ficar, como vai funcionar quando for proibido os cristãos adorarem juntos. Eu acho que aqui a pergunta dele está... Eu acredito que seja dentro de um contexto, não da questão da pandemia, mas que esteja abrangendo, no caso, uma perseguição religiosa, né? Eu acredito que o Tyson esteja trazendo esse questionamento, né, de quando será que isso vai acontecer, né, de quando fomos proibidos de adorarmos juntos, né, que particularmente é o que está acontecendo hoje numa proporção muito menor, visto que a igreja em si ela não está dentro do âmbito ainda, biblicamente falando, da perseguição, pelo menos aqui no Brasil não. Já existem países no mundo em que já está proibida a adoração, proibida inclusive a leitura da palavra de Deus. Então esses países, eles já estão sofrendo esse tipo de perseguição. Agora, não há nada que aconteça que não seja da permissão de Deus. Eu acredito muito na vontade de Deus, nos seus preceitos. Eu acredito que a partir do momento em que nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, Deus vai abrir um novo caminho. Como o texto que eu acabei de ler no Evangelho de João, quando aquela mulher fala, olha, eu estava indo adorar, e Jesus falou para ele, olha, não vai chegar um tempo que não vai mais adiantar adorar no monte ou na sinagoga, porque o Pai vai buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, eu tenho certeza que para um verdadeiro adorador, né, o verdadeiro adorador ao Senhor, ele precisa sim de uma atmosfera, ou seja, ele precisa estar congregando, porque é bíblico estar junto, mas se em algum momento, né, nós não pudermos estar junto, o adorador ele continua adorando. O pastor Rogério trouxe uma palavra essa semana sobre Paulo e Silas. Eram dois apenas, passando por uma situação extremamente complicada, e eles adoraram o Senhor naquele momento. Então, tudo, para quem é um verdadeiro adorador, existe sempre uma saída, não é isso, pastor Melvaí? Pastor, eu entendo assim, historicamente, se o contexto da pergunta está direcionado a uma perseguição religiosa, a uma proibição por uma questão de perseguição, a gente encontra na história que sempre a igreja prevaleceu dentro de circunstâncias austeras como essa. A igreja nunca se calou, a igreja nunca deixou de congregar. É claro que houve muitas situações de vidas que se perderam por conta do amor a Cristo. Você tem várias histórias, né? Catacumbas de Roma é um livro que fala sobre como os cristãos adoravam a Deus na época da perseguição em Roma. Então iam para as cavernas, mas enfim, a igreja nunca para. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Os verdadeiros adoradores sempre terão no coração a chama e o desejo, a coragem, a ousadia de estar tudo acima, né? Você vê Paulo, a igreja do primeiro século, depois posterior às perseguições, a igreja sempre prevaleceu. É claro que não de portas abertas, né? Glória a Deus. Vamos entrar agora no segundo tema, pastor, que está dentro ainda da modernidade versus espiritualidade, né? Quando a gente vai agora para a igreja dentro de casa, ou seja, o culto, quando a gente traz a live, né? O culto de segunda dos lares, o culto de terça, o culto de domingo pela manhã, agora, graças a Deus, domingo à noite, né? A gente está conseguindo ir para lá.
mas tem várias igrejas que estão fazendo vários tipos de live. E a minha pergunta, né, para trazer para esse segundo bloco é possível que o nosso comportamento, a minha maneira de me portar durante um culto na igreja, certamente ele é diferente de quando eu estou durante uma live. Ou seja, o meu comportamento quando eu estou dentro da igreja é um. Quando eu estou dentro de casa, pode ser que seja outro. E isso pode ser um fator importante num contexto de você sentir, e aí eu entro no campo da espiritualidade, de você sentir ou não a presença de Deus. Vou dar um exemplo, né? Quando nós estamos no conforto do nosso lar, nós somos tendenciosos a ficar mais à vontade, né? Quando nós estamos no culto, nós estamos, pelo menos, pelo que consta, a maior parte do nosso intelecto está voltado para a adoração, está voltado para aquilo ali que está acontecendo. Em casa já não acontece desse mesmo jeito. É um filho, é alguém que está ligando a televisão, é alguma coisa que está acontecendo. Às vezes você não está ali, mas daqui a pouco entra uma mensagem de WhatsApp e você tem a possibilidade. Isso, em algum momento, ele quebra essa ligação. O que o senhor acha, pastor? Então, pastor Jorge, eu entendo que dentro dessa situação existe essas interferências e que elas, na real, são mais acentuadas do que, de fato, dentro do contexto da comunidade, no templo onde reunimos. Agora, eu fico pensando assim, diante da oportunidade única que nós temos, que única não, que agora abriu os domingos, né? Mas da que nós estávamos tendo e que por agora nós temos, eu penso que se a pessoa tiver uma boa gestão desse tempo, que eu acho curto até, ela pode usufruir, não só ela, aí é onde eu fico pensando, que se a gente tratar isso como uma oportunidade, eu acredito que talvez esteja acontecendo aqui agora. Alguns cônjuges estão tendo a oportunidade de assistirem junto, mas o cônjuge, um ou outro, não participava das reuniões no templo. Pode haver essa dispersão, porque existe um ambiente mais solto, mais espontâneo. Mas a questão de que quando a gente quer, assim como eu, qualquer um outro que vai fazer um curso pela internet e foca no que está fazendo e se dedica a isso, assim pode ser o culto. Nós podemos reservar esse tempo, dialogar dentro da nossa casa, falar, olha, no horário do culto, nós vamos prestar esse culto, vamos cantar junto, vamos ler a Bíblia junto, você quer dar um glória a Deus, dá uma cambalhota, é bom que tem sofá, não machuca, põe uns banquinhos, igual fazia antigamente, arruma uns banquinhos de caixa, põe para ser o culto mesmo. E eu acredito que isso pode ser estendido, pastor Jorge, eu vejo isso como uma grande oportunidade, embora haja toda essa situação de dispersão. Agora, pastor, para completar, eu fico pensando assim, que tem pessoas que são dispersas em qualquer lugar. Tem pessoas que pode, moça, ela pode estar onde está caindo fogo, moça, onde está dando terremoto celestial. Ela está ali no WhatsApp, dentro da igreja a gente vê isso, moça, ele está desconectado, ele está pegando notícia, canal de notícia dentro da igreja, ele tá... Ou seja, não é muito a questão do local em si, é possível, eu digo assim, tem mais distrações? Tem, mas é possível a gente centrar e falar assim, esse é o tempo de meu culto a Deus. E fazer disso, de fato, um momento solene, vamos dizer assim, e de preferência, é claro, trazendo a família para dentro desse contexto. Aqui em casa nós estamos ensinando isso. No horário do culto, é horário do culto, assim como é também na igreja. Então, é uma questão de adaptação, de consciência e de saber de que nós podemos prestar, sim, esse culto a Deus, e ele está em espírito e em verdade, né? Na verdade, pastor, nós que já temos uma caminhada, né?
e não tanto assim como o pastor Rogério, o pastor Marco Vinícius e tudo, que tem uma caminhada muito maior. E os outros pastores, né? Tem alguns outros aí que tem uma caminhada boa. Na verdade, os dias de culto da semana, particularmente, um dia da semana era escolhido para o culto doméstico. Era aquele culto que todo pastor falava, olha, esse dia você vai se reunir com a sua família, e era um culto doméstico. Tinha 1, 2, 3 corinhos, né? Um próprio filho, às vezes, lia uma palavra, e ali fazia uma pequena explanação. O culto não durava mais do que uma meia hora, 40 minutos, né? Era ali, fazia aquele ambiente, e a igreja, ela começava dentro de casa. Então, você contagiava a família, que quando essa família ia para dentro da igreja, ela sentia a mesma coisa que sentia dentro de casa. Aquela atmosfera de culto, porque quando você adora, a atmosfera ela muda, independente de onde você esteja, o senhor falou muito bem, essa atmosfera ela muda, tanto a atmosfera externa, quanto o nosso sentimento, a nossa atmosfera interna, ela muda. Então, quando nós tínhamos esse hábito, a igreja tinha esse hábito que, infelizmente, se perdeu, o culto nos lares, o culto doméstico, ele era algo extremamente importante. Então, talvez a live, esse momento, por exemplo, num culto de segunda, de terça, de escola dominical, seja um momento de resgatar as coisas, principalmente esse culto doméstico, que se perdeu no meio do caminho. O senhor não concorda? É possível. É possível, pastor, com certeza. Eu acredito que assim muitas coisas passaram a ser transferidas por nossa sociedade. E muitas delas são de valores da família, pastor Jorge. O senhor citou aí o caso do culto doméstico, eu lembro disso. E aí quando o senhor falou que me veio a memória, todo mundo do paredão, você não podia rir, não. Mas a questão as pessoas transferem coisas que são de responsabilidade maior delas para instituições de fé, de religião, instituições de ensino. A maior responsabilidade, na verdade, é nossa, de trazer o culto dentro da nossa casa, e lá na comunidade é só um externar. Essa é a minha opinião. Lá eu só externo, pastor Jorge, aquilo que nós fazemos aqui em casa. Não é uma questão de eu vou lá para ser diferente lá e em casa ser outra coisa. Não funciona. Então eu penso que pode ser uma boa, quem sabe muitas pessoas agora passem a ter o hábito de ler em família a Bíblia, de orar juntos, de estar buscando conteúdos de valor juntos, porque numa live dessa pode estar acrescentando a vida de alguém e essas pessoas serem estimuladas a isso sim. Porque, na verdade, apesar do culto ser online, o culto ser através de uma live, ele não é um culto que se movimenta. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a irmã ou o irmão, a família, está ouvindo e está andando pela casa, está fazendo uma comida, está vendo não sei o quê, e está acompanhando pelo celular, e está indo para lá. E essa não é a essência do negócio. A essência de fazer uma live, a essência de você estar utilizando essa ferramenta é justamente que nós formemos sim uma comunhão, que nós formemos sim essa intimidade com Deus, resgatemos a intimidade com Deus através dessa palavra, através dos louvores, através de tudo que está sendo propiciado pela modernidade, e deixar que essa atmosfera entre para dentro da nossa casa. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um exemplo que quando a gente está na escola dominical, eu e a minha esposa, depois da minha participação do louvor, o senhor toma café com a gente, porque eu boto o café da manhã, a gente bota o celular e a gente fica tomando um café ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a sua explanação. Então, assim, fica um ambiente familiar, um ambiente gostoso, mas que está todo mundo ali prestando atenção, entendeu? Então, assim, a gente deve aproveitar, eu acho que para a gente fazer um link com essa questão, a modernidade,
ela é importantíssima, tanto que ela passa a ser, nesse momento, imprescindível, para que a igreja continue se relacionando, para a igreja continuar se ligando em comunhão, né? Mas a questão da espiritualidade independe de modernidade. A espiritualidade é aquilo que está dentro de nós. É quanto que a nossa sede de Deus vai representar nesse momento. Seja na igreja, seja através de um celular, seja através de um computador. Aonde você estiver, a sede de Deus é que vai proporcionar para mim e para cada um dos meus irmãos qual é o nível da minha espiritualidade. Bom, deixa eu ver se tem gente aí querendo participar, porque nós já vamos entrar no terceiro bloco aí. Tem gente querendo participar aí, meu irmão? Cadê você? Deixa eu ver. Pastor, eu acho que eu vou chamar alguém aqui. O que você acha? Anuncia aí, moço. Se não vier, nós chama. Então tá bom. Ó, eu vou chamar aqui. Deixa eu ver aqui. A pastora Vilma tá podendo falar aí? Bota uma mãozinha aí, pastora Vilma. Que eu não quero também pegar a senhora, né? A senhora está podendo participar aí, pastora Vilma? Bota uma mãozinha assim, dizendo assim, ó. Tem aí? Tem 2, 3 minutos para a senhora falar. Vamos? 1, 2, 3. Vou passar a oportunidade. 3 segundos, pastor, deixa eu fechar minuto. aqui. Eu vou fechar aqui, o senhor, que eu quero ver se tem alguém que já pediu a solicitação, Ótimo. Tá bom? Tá bom, só um minuto. Fica à vontade. Tá ok. Bom, deixa eu checar aqui. Bom, não tem ninguém aqui que pediu a participação, né? Eu quero ver se eu chamo aqui agora a pastora Vilma. A pastora Vilma vai poder estar com a gente, pastora Vilma? Sim, então eu vou chamar a pastora Vilma aqui agora, para ela dar uma palavrinha com a gente de 2, 3 minutos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só um minuto, irmão, que aqui tudo é online, é na hora. Vamos lá, pastora Vilma. Vai fazer uma participação aí com a gente, 2, 3 minutos. Irmãos, é isso mesmo, tem vários irmãos aí comentando. Vamos ativar. Aleluia. Enquanto isso, quero também estar agradecendo a participação aqui de alguns irmãos, né? Irmãos que aceitaram o nosso convite, né? Irmã Patrícia já está aqui online, a Isabela, né? O Tyson está aí, a pastora, tem Maria Helena, tem vários irmãos aqui, pastora Rose está aqui, pastora Renata, Elisamar está aqui, tem vários irmãos aqui, pastor também já está online. Aleluia. Deixa eu ver se tem mais. Pastor Marco Vinícius também está aí. Pastor Daurício. Pastora Maria do Carmo também está. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui para baixo. O Silvia. Amém. Irmão Vanderlei. A paz do Senhor, irmão Vanderlei. Obrigado pela participação. Deus te abençoe, você e sua família. Glória a Deus. A irmã Vilma deve estar com algum problema, irmão. E aqui a gente não pode demorar, né? Vamos ficar para a próxima. Se você tem pergunta para fazer, escreva aí agora onde estão as perguntas para você poder participar. Eu vou acionar aqui o pastor Mel vai de novo. Se você tem pergunta, se você tem algum que você queira participar. Pastor, a pastora Vilma deve ter tido algum problema lá com a internet e aqui o coro não pode parar, né? Vamos andando, né? Vamos embora, pastor. E eu quero entrar agora com o senhor no terceiro bloco, pastor. Que eu acho que agora a gente tem 20 minutos ainda, dá para a gente trocar uma boa ideia. Sim. Quando olhamos o cenário agora, saindo um pouquinho da pandemia, saindo desse negócio da reclusão e tudo, quando a gente olha dentro do contexto da modernidade, quando a gente olha para aplicativos, redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, Skype, vários outros tipos de ferramentas que as pessoas têm no seu dia a dia, que antes nós não tínhamos, o quanto tempo que essas ferramentas estão absorvendo do nosso tempo para com Deus. Ou seja, se eu for hoje olhar
para dentro, se tivesse um olho, um cronômetro, um olho focalizado em cima de mim agora, a partir de 0 hora, tivesse um olho me olhando e cronometrando todas as minhas atividades, quanto tempo eu estaria dando para a modernidade, no que tange as redes sociais e aplicativos e tudo, e quanto tempo eu estou dando para Deus, para a minha comunhão com o Senhor? O que o senhor acha disso, pastor Melvaí? Pastor Jorge, eu fico pensando que uma das questões que envolve todas essas mídias sociais, essas redes, essas interações, tudo aquilo que a gente participa, Face, enfim, Insta e YouTube, eu fico pensando assim, que é uma grande ferramenta. É indiscutível, a igreja não consegue desassociar dessas realidades ninguém, nenhum ser humano hoje na face da Terra. Vai surgir outras redes, e como tem surgido, enfim. Agora, a questão do autocontrole ou da objetividade é o que me faz pensar. Se uma pessoa não tem objetivo para ir para as redes sociais e ficar assim, você sabe que tem gente que vai ficar em site de fofoca o dia inteiro, de notícia o dia inteiro. Zapeando todo dia. Moço, ele recebe uma mensagem no celular, ele já manda para 10 ali porque vai ser abençoado. Esses caras que ficam acreditando nessas paradas aí e fazendo esse tipo de coisa que não funciona e não leva a lugar nenhum. Agora, se a pessoa tem um objetivo e sabe usar disso, ela pode ser assim enriquecida nesse tempo, pastor, ou qualquer outro tempo. O senhor sabe que eu faço alguns cursos online e fico uma demanda de tempo maior aprendendo algumas coisas que eu estou aprendendo. Agora, eu fico pensando na ociosidade. A pessoa que fica num tempo desse ocioso, investindo em esbibilhotar, vamos dizer, a vida das pessoas, não absorvendo conteúdo de valor, aí é uma baita de uma perda de tempo. E os índices que se apontam de o quanto as pessoas ficam nas redes sociais, e eles têm ferramenta, algoritmos, eles sabem. Parece que quando você conversa no celular, a próxima vez que você abre a janela, já vem quase que dizendo assim, eu escutei sua conversa, era isso aqui que você falou. Eu não sei se você já teve essa impressão. Os algoritmos sabem o que as pessoas querem e eles sabem como prender as pessoas para elas ficarem um maior tempo, porque quanto maior tempo, mais eles vendem. Então, eu fico pensando assim, que esse cronômetro aí que o senhor falou, ele acaba caindo numa balança desigual em relação a esse tempo de comunhão. Embora você pode ouvir grandes mensagens, eu acho fantástico uma live gravada, uma pregação que vai para o YouTube, porque a pessoa pode renovar aquela informação e nós sabemos que não se pega uma mensagem, tudo que precisava pegar, de maneira presencial, a não ser que você seja um êximo anotador, uma pessoa que gosta de anotar os pontos relevantes, aquilo que falou com você. Mas a grande maioria não tem esse hábito. A questão é, pastor, o que nós podemos fazer para balancear essa questão? O quanto que nós absorvemos de conteúdos online, de plataformas sociais, de redes sociais, o quanto disso que está sendo absorvido que é importante para a minha espiritualidade, porque tem bons pregadores, tem bons cantores, tem bons conteúdos a serem explorados, mas a gente sabe que uma boa maioria gosta mesmo de site de fuxico, de notícia, e vai o dia inteiro correndo atrás de notícia e de fofoca. Tem cara que escreve um site de fofoca, você acredita? E aí as pessoas costumam dizer, né, pastor, você orou hoje? Não, eu não tenho tempo para orar. Você conseguiu ler a Bíblia? Olha, eu não estou tendo tempo de ler. Não, eu não estou tendo tempo de fazer nada. Olha, orar pode passar a vez. Olha, Bíblia, eu acho que a última coisa que eu li, acho que eu parei em Gênesis 2. Foi até onde eu fui. Eu comecei a ler a Bíblia e parei em Gênesis 2 e tal. Amém. Mas será que realmente o seu tempo, essa gestão do seu tempo, está dividido em formas iguais? Porque
o versículo que mais a gente usa, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se aplica também na modernidade. O senhor colocou um ponto, eu gosto demais de ver mensagens, às vezes à noite, eu estou sentadinho na cama ali, eu gosto de botar uma mensagem, uma pregação de algum pastor que eu gosto, e ali eu vou ficando ouvindo aquilo ali, até bom que a gente aprende, né? E tal, eu gosto de ficar ouvindo, às vezes eu revejo algumas pregações da igreja também, vou ali e tal, porque de alguma maneira o ver e o ouvir contribuem para a fixação da mente, né? Então você está ali, você está vendo, você está ouvindo, está fixando. Agora, existe uma grande maioria que tem um problema de gestão de tempo e que acaba tirando do Senhor um tempo que lhe é de direito, né? Porque quando a gente fala, e aí eu quero abrir agora para não ampliar muito a discussão, mas quando a gente fala de dízimo, é dízimo do nosso tempo também, porque não se fala de dízimo pegando aqui uma espiritualidade, eu não posso falar de dízimo só financeiro, mas existe o dízimo do meu tempo, o quanto que eu estou deslocando, o quanto que eu estou nem tirando, estou investindo no meu tempo para o meu crescimento espiritual, né? Para a minha espiritualidade. Porque, como eu mencionei, né, no culto de domingo, que eu tive a oportunidade de ministrar, espiritualidade que não gera mudança é conversa fiada de crente, né? Espiritualidade no crente precisa gerar mudança nele. Então, quando eu busco essa espiritualidade, que é nada mais, nada menos do que buscar o fruto do Espírito, através de uma comunhão com o Espírito Santo, eu só posso ter essa comunhão, essa busca, se eu tenho relacionamento. Se eu tenho comunhão. Se eu não tenho relacionamento e comunhão, né? E aí, o que acontece com o crente, pastor? Muitas vezes, a gente dá, me perdoe a palavra pesada, mas a gente dá a sobra para Deus. Quando a gente está deitado na cama, que a gente já olhou tudo, já chegou cansado do trabalho, já olhou o WhatsApp, já olhou o Facebook, já olhou tudo. Aí, no cantinho, antes de dormir, aí você faz aquela oração de 5 minutos. E aí você deu a sobra para Deus. A sobra do teu dia. Você já cansado, já sem cabeça para mais nada. Você dá a sobra para Deus. Será que isso é justo, pastor? É justo? Pastor, quando chega a esse ponto, é porque a pessoa ainda não compreendeu assim, o que é relacionamento com Deus. Infelizmente, essa pessoa está levando uma vida para parecer uma questão que não é. Porque o relacionamento com Deus, ele atrai a gente muito mais do que a gente imagina. O relacionamento com Deus, ele te faz querer dar ainda mais do que meros 5 minutos, como foi o caso citado. Mas a gente quer dar a vida, né, pastor? É por isso que a gente dá a vida, porque a gente não lida com Deus com questões de sobra, mas como questões de primícia. E é assim, Deus sempre buscou relacionamento. E Deus sempre buscou isso e está isso, desde de Gênesis está essa questão do relacionamento. Agora, nós precisamos de fato mensurar, ter consciência de que nós temos uma atração, vou dizer assim, maior pelas questões das mídias sociais. Se deixar se levar, a pessoa vai, ele passa a noite, ele passa horas. Tem cara que vira madrugada entrando em redes, em grupos, sai de um, entra em outro, aí replicando conversa que não tem nada a ver, enfim. Agora, o que nós podemos, pastor? Eu fico analisando esse tema, me fez assim ver tantas coisas extraordinárias de que nós, como igreja do Senhor, podemos fazer para usar disso para o reino de Deus. Dentro daquela fala do Senhor, primeiro o reino de Deus. Se a cada 10 mensagens que eu replico, política, opinião de roupa, opinião de cantor, se a cada 10 mensagens que as pessoas costumam enviar às outras, se pelo menos 5 delas fosse propagando o reino de Deus, pastor, seria fantástico, é uma baita de uma ferramenta. Ah, sim, pastor. O tema em si, né, ele é bastante amplo.
Eu vou ter que, a gente vai ter que, em algum momento, fazer a parte 2 desse tema. Mas existe sim um contexto, uma preocupação, justamente com o quanto que a gente pode se utilizar dessa modernidade, porque a gente sabe que muitas pessoas falam assim, a internet, os mais radicais, né? A internet é do capeta. Irmão, se a internet é do capeta, o controle, o mouse, ele é o Espírito Santo. Então eu consigo, dentro desse universo que tem muita coisa ruim, eu consigo agregar coisas para a minha espiritualidade. Quantas pessoas que estão aqui nessa live agora, né? Quantas pessoas que estão nessa live nesse momento já não sentiram a presença de Deus ouvindo um hino no celular, né? Quantas pessoas que estão nessa live já sentiram, já choraram, eu já dei esse testemunho, dentro do carro, eu ouvindo um hino e eu comecei a chorar dentro do carro. E a presença de Deus foi invadida, me invadiu naquele momento. Então, a espiritualidade, a modernidade, dando já uma via, uma reta final para essa nossa live, quando a gente bota a espiritualidade, a modernidade versus a espiritualidade, na verdade, elas, nesse momento, elas caminham juntas. E aí o peso de uma para prejudicar a outra depende muito mais de quem a está utilizando. Porque se não fosse a modernidade hoje, como estaria a igreja hoje, né? Porque hoje a gente vê pessoas até mesmo dizimando, fazendo tudo online, cultos online, louvores online, tudo online, graças à modernidade. Agora, a modernidade ela pode ser benéfica para a espiritualidade, mas quem vai definir isso sou eu. Quem vai definir isso é quem está usando. É quem entra lá e digita a senha. Então vai depender muito mais de mim. Se um culto online vai invadir a minha casa da presença de Deus, não depende de quem está ministrando, ou muito menos do aparelho, ou muito menos da modernidade. Vai depender de como eu recebo isso, de como eu quero receber isso. Lembrando mais uma vez da passagem de Jesus no poço, Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem te pede água, você ia querer água, e essa água ia ser dada para você, e você nunca mais ia sentir sede. Eu acho que a modernidade, ela vem para matar a nossa sede nos momentos... Olha, rapaz, agora eu vou até filosofar, hein? A modernidade, ela vem matar a nossa sede quando o bebedouro está longe. Quando a fonte... Boa. Quando a fonte de Jacó, quando a fonte está longe, a modernidade ela vem trazer essa fonte para perto da gente. É assim que a gente precisa se utilizar. É verdade. Pastor, nós temos visto a história, né? Tem contado isso. O quanto que a modernidade, no caso da reforma protestante, quando a gente vê a reforma protestante, Martinho Lutero indo, colocando as 95 teses, mas a ferramenta que propagou as 95 teses foi a mídia da época, foi os panfletos. Era uma inovação, era algo que estava ainda fresco na história, a imprensa era novidade. Mas ele fez disso uma ferramenta para uma reforma que abraçou o mundo. E eu vejo Paulo escrevendo cartas, eu vejo que isso, a modernidade pode vir, eu não estou dizendo que existe, mas pode descer disco voador, moço. Se nós souber utilizar isso para a glória de Deus, vamos cair para dentro, pastor Jorge, e nós vamos usar das ferramentas que tem, porque tem, aproveitar, tem um gancho aqui. Talvez tenha pais aqui que ainda não sabem, mas a pastora Rose está fazendo um brilhante trabalho. Ela fez um link no canal do WhatsApp, e eu já quero até convidar você, pai e mãe, que ainda não faz parte desse grupo. Pastor Jorge, se tiver como nós disponibilizar o link do grupo que a pastora Rose está ministrando às crianças, olha só, as crianças em casa, a pastora Rose está ministrando elas por via WhatsApp. Nós do Instituto também estamos fazendo isso, está sendo uma bênção.
Nós estamos alcançando até muito mais crianças, pastores, e os pais das crianças, por via de uma ferramenta como essa. Então, dentro de tudo isso que está acontecendo, nós podemos pegar, sim, talvez seria tema para uma outra live, nós tomarmos como o cristão pode se valer das ferramentas. São tantas, YouTube, televisão está passando, pastor, daqui um dia ninguém quer saber de televisão. Vai ser isso aqui, vai ser outros canais, vai ser o YouTube, vai ser Instagram, vai vir outros TikTok, ou enfim, vão vir outros canais de que eu... Você sabe o que eu estava pensando esses dias, pastor? Eu não sei qual que é o tempo que nós temos aqui ainda, mas me fez refletir numa palavra de Jesus. O que vocês ouviram no interior das casas, vocês vão proclamar nos eirados e nos telhados. A internet está fazendo isso, pastor. Está chegando aos lugares mais distintos. Até eu abri um canal do YouTube. Até eu estou com um canal do YouTube. Eu estou te falando. E eu estou acreditando, pastor, que é um tempo da igreja abrir mesmo as portas, as janelas e proclamar através dessas lives, através desses cultos. Quantas lives nossas já subiu para o nosso canal e que as pessoas estão lá assistindo. No dia tem 70, 80 pessoas assistindo, mas depois você vê lá, tem 100, 200, 300 pessoas que passaram por lá e que ouviram essa palavra. É uma baita oportunidade para nós, como igreja, propagar a palavra de Deus. É verdade, pastor. Faltando aí agora pouco mais de 3 minutos, né? Queria agradecer aí o pastor Melvaí por esse tempo. Sei que é um homem, um empresário, um pastor. A agenda hoje está um pouco mais reduzida, mas eu queria agradecer e já carinhosamente intitular essa nossa live de sexta-feira como Papo de Crente, né? A gente vai estar na próxima sexta tendo um outro Papo de Crente. Eu queria fazer alguns comentários aqui, só colocar aqui o que as pessoas colocaram carinhosamente aqui, ó. Vamos ver aqui, que bênção. Nesses dias estamos sendo levados a ter mais comunhão com Deus através da oração. O irmão Luiz colocou. Pastora Vilma, infelizmente nos envolvemos em muitos afazeres. É isso mesmo, pastora Vilma. Às vezes complica mesmo a nossa vida. A Lucília dando bênção aí para todo mundo, dizendo que está sendo uma bênção. Pastor Rogério, a paz, pastor Rogério. Essas lives veio para ficarmos mais tempo juntos nesse momento de pandemia. Glória a Deus, eu concordo. Pastora Maria do Carmo, eu penso que quando estamos no templo, contagiamos os outros e somos contagiados. Daí temos a impressão de que sentimos mais a presença de Deus. Mas no íntimo do nosso lar, podemos sentir a presença dele. Amém. Glória a Deus. É bíblico, irmão. A Bíblia diz que entra no oculto do teu quarto e ora a ele que é no oculto que ele vai te abençoar. Pastor Neto colocando que é bênção de Deus. Afinal, somos templos do Espírito. Rapaz, Marlene está colocando aqui, eu queria fazer um pedido e uma sugestão do pastor Jorge, pastor Melvaí, fazer uma live de louvorzão. Olha aí, pastor. Só as antigas, pastor. Ai, papai. Vamos fazer, irmão. Vamos fazer. Só na verdade, quando nós... na verdade... Opa! Segura, caiu aqui o negócio. Ao vivo é assim mesmo, irmão. Na verdade, quando nós fizemos a live de oração, a intenção era também fazer uma live de louvor. Irmãos, está cheio de comunicado aqui. Eu quero só dar últimos avisos aqui. Lembrando que domingo, às 9 horas da manhã, tem Escola Bíblica Dominical online com o pastor Melvaí. Amém? E no domingo à noite, às 18 horas, Ceia do Senhor. Lembrando sempre da recomendação, use máscara. Você que faz parte do grupo de risco, não vá, fique assistindo pela live. Amém? Fique em casa, em nome de Jesus. Amém? Tem 20 segundos, eu quero orar pela sua vida agora e ministrar. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa live, que a tua palavra seja edificada na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Nos dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. A paz do Senhor, pastores. Fiquem com Deus. Amém, pastor Melvaí. A paz. Um abraço. Fica na paz de Jesus. Amém. Prazer, pastor.